Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal que viu o vídeo de múltiplos no final de semana dentro do feriado, e eu achei que ia ter poucas visualizações, até me surpreendeu positivamente. A Múltiplos era uma empresa queridinha do mercado há 2, 3 anos atrás pelo menos. E hoje eu resolvi dar um bônus para vocês, falar sobre as empresas queridinhas. Por que que eu não recomendo essas empresas? A gente vai ver inclusive a carteira preço sobre lucro abaixo da média de 6 meses atrás, para a gente ver o que aconteceu com essas empresas que tinham maior euforia no mercado. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem aqueles seus amigos que são investidores também. Bom, antes de tudo, vamos definir o que eu chamo de ação queridinha do mercado. A ação queridinha do mercado é aquela que tem muita euforia, que tem muita gente comprando e muita gente recomendando. Quando você lembrar daquela ação que todo mundo está falando no WhatsApp, no Twitter, nos sites e nos fóruns, provavelmente essa é uma daquelas ações queridinhas. Aquela que subiu 40%, 50%, ou que vem subindo ano após ano. O que acontece com essas ações? Normalmente, o mercado projeta que elas vão continuar crescendo a taxas muito grandes. E a gente já sabe pela experiência passada que isso não acontece, que a empresa em algum momento ela amadurece e ela fica estagnada. E nesse momento ela acaba caindo. Ou ainda quando a projeção da economia como um todo não fica tão boa, ela acaba também caindo e caindo numa percentagem maior do que o resto do mercado, e é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Outra questão também interessante é que essas ações, como existem projeções de crescimento de lucro, às vezes de 50% em um ano, ou até 70%, 80% de um ano para o outro, as empresas acabam sendo negociadas a 40 vezes o lucro atual, a 50 vezes o lucro atual, até 80 vezes o lucro atual, como a gente vai ver no vídeo de hoje. Então isso realmente é complicado. Imagina, você está comprando uma empresa hoje que tem um lucro de X, e você está pagando 80 vezes esse valor. Ela tem que crescer muito o lucro dela para ela valer 80 vezes esse valor. Então a gente precisa ter aí discernimento para não comprar essas empresas. Então, qualquer empresa com preço sobre lucro aí acima de 25, eu já tenho que olhar com mais atenção. Eu já tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que estar ciente que se a empresa não crescer pelo menos aqueles 15, 20% ao ano, eu vou ter uma perda, eu vou ter uma perda grande. Se os analistas começarem a projetar que a economia do Brasil não vai crescer tanto, isso pode impactar o lucro dessa empresa, eu vou ter uma perda, e eu vou ter uma perda muito grande. Então você já vem aqui na minha carteira, preço sobre lucro abaixo da média. Essa carteira, quando ela foi concebida ainda na noite de sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018, a bolsa fechou nesse patamar aqui, 87.293 pontos. Hoje, no fechamento aí de 6 de setembro de 2018, a última quinta-feira, 76.416 pontos, ou seja, perdeu 12,46% o índice como um todo. E aí o que eu fiz? Eu peguei as ações que são muito consistentes, que tiveram lucro nos últimos 31 trimestres desde aquela época, né, de fevereiro de 2018 para trás, nos últimos 31 trimestres, e peguei o preço sobre lucro delas naquela época. Ele era atual naquela época, né, em 26 de fevereiro de 2018. A maior parte das empresas já tinha divulgado o resultado do quarto trimestre, e algumas ainda faltava divulgar o resultado do quarto trimestre de 2017. A gente vê aqui que acima de 25, a gente tinha aqui, ó, da Fleury até a Semig, eram 21 empresas aqui no total, e empresas que o mercado provavelmente estava esperando um crescimento muito grande dos lucros, por isso que eles estavam com esse preço sobre lucro aqui tão defasado. E aí o que a gente vê? A gente vê que várias dessas empresas tiveram quedas maiores do que esse 12,46% do mercado. Ó. A gente teve aqui, ó, a São Carlos teve queda de 21%,
A gente tem aqui a TOTVS com uma queda de 19%, Duratex 21%, a gente tem Multiplan com 21%, Marco Polo com 19%, Ambev com 15%, Lojas Renner 19,32%, Iguatemi 24%, o VEG 18%, enfim, a própria B3 17,81%, a Panvel 27,16%, TIM 14,83% e Ultrapar 49,98%. Se eu contei certo, 13 ou 14 dessas ações caíram mais do que o índice, mostrando que a grande questão aí de comprar empresas caras, que são queridinhas e que é muita euforia, quando essas projeções se cortam, você tem uma queda muito forte. É igual aquele ditado, né? Quanto mais alto você está, maior é o tombo, maior é a queda. E a gente percebe exatamente isso aqui, ó. A média delas, se um investidor tivesse comprado a mesma quantidade em todas elas, teria uma média aqui de perda de 16,80% ou 4 pontos percentuais a mais do que o índice aqui de perda. Ou seja, a pessoa que comprou aquelas ações que eram muito faladas na época, como por exemplo a própria Ambev, Lojas Renner, VEG, B3, Ultrapar, Fleury, que são empresas boas inclusive, mas que são caras naquela época principalmente, você perdeu mais do que o índice da bolsa. Qual é a grande conclusão desse vídeo de hoje? Não basta você olhar aquelas empresas que são boas. A gente viu aqui várias empresas boas nesse vídeo de hoje. Empresas que geraram lucro nos últimos 31 trimestres. Mas você precisa ver também que o preço importa. Você não pode comprar uma ação por qualquer valor. Então, se você estiver comprando uma ação que subiu 50% no último mês, ou que subiu 70%, 100% nesse ano, toma cuidado, pensa direitinho, vê se o lucro dela também cresceu 100% ou 200%, para aí sim você saber que está fazendo uma boa compra. Caso contrário, se você vir que esse preço sobre lucro está muito alto, você toma cuidado e fique ciente dos riscos que você está correndo. Eu queria ainda avisar que esse final de semana a gente inaugurou 2 carteiras novas na área de membros, 2 carteiras que são calculadas também. Uma delas que eu já tinha falado num relatório em julho que eu ia lançar, uma carteira que nos últimos 6 anos, pelos cálculos, ela rendeu muito mais do que o Ibovespa, coisa de 300 e poucos por cento contra 12% do Ibovespa, uma carteira com 2 indicadores que eu mesmo inventei e a gente consegue trabalhar com eles fazendo um gráfico de dispersão. E a outra é a carteira de Greenblatt, que é baseada na fórmula mágica do livro Mercado de Ações a Seu Alcance em português, em inglês The Little Book That Beats the Market. Joel Greenblatt era professor de uma universidade em Nova York e ainda gestor de um fundo lá na mesma cidade. Quem é membro Gold, vale a pena entrar lá, carteiras calculadas, dá uma olhada nessas 2 carteiras também. Se quiser seguir essas 2 carteiras, elas vão ter uma periodicidade anual, elas não vão ser mensais como as outras, mas de 4 em 4 meses eu vou recalcular para os novos membros Gold poderem entrar nas melhores ações daquele período dessas 2 carteiras. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.